Vou conversar aqui com o Muriel Boyan, porque um professor de Severínia, indiciado por abuso contra uma criança de 10 anos, voltou a exercer o cargo em uma escola municipal de Severínia. Ô Muriel, que história é essa? Porque eu me lembro de ter falado aqui na época, né, do abuso, depois do afastamento, e eu imagino que quem nos acompanha em casa, em Severínia, e que tem filho e filha em idade escolar, deve estar literalmente arrepiado com esse retorno às salas de aula, não é verdade? Boa noite para você, amigo. Explica para a gente essa história toda. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na SP Record. É um caso intrigante, vamos dizer assim, né? Tudo começou, na verdade, até para a gente relembrar, o senhor José Carlos Correia Moreira, conhecido como Zé Perereca. O caso aconteceu no ano de 2022. Na época, ele era vereador e professor numa escola municipal e ele teria, então, beijado uma aluna de 10 anos de idade durante uma das aulas que ele estava dando naquela escola. Isso que foi mostrado na época. Meses depois, já em 2023, a criança teria relatado à mãe, aos pais, então feito a denúncia à polícia e foi feito depois um processo administrativo para isso. Na época, quando ele foi denunciado, a gente até realizou umas reportagens e até então, a gente está mostrando até nas imagens, uma câmera de segurança mostrou momentos antes e depois que ele teria então cometido esse crime. Na época, em 2023, ele passou por um processo, como eu falei, administrativo e um processo criminal. O José ele foi indiciado e afastado dos cargos de professor e de vereador pela então até prefeita Gláucia Emília Escatolin. Tanto que ele ficou nesse tempo todo fechado. Porém agora, o que é a novidade desse caso, né? Desse caso lá de 2023? Agora ontem, quarta-feira, o atual prefeito da cidade, Guilherme Sechieri, do União, cancelou, vamos dizer assim, o processo administrativo. No Diário Oficial, que foi publicado pelo município, ele informou que declarou a reintegração de José e declarou sem efeito o processo administrativo, ou seja, ele voltaria à função. O que intriga as pessoas, né, e que provavelmente vai causar algum sentimento de revolta, é que o processo criminal ainda ele continua. Ele está em segredo de justiça, mas ele ainda é indiciado. Tanto que o José, ele tentou fazer a eleição, tentou concorrer novamente à eleição no ano passado e teve a candidatura inapta, ou seja, por conta desse processo criminal. Nós tentamos contato com a prefeitura de Severínia para entender o motivo que fez ele ser reintegrado à profissão. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Severínia, mas até agora não tivemos uma resposta. Mas Nelson, intriga, né? Porque por mais que possa ser que ele consiga depois provar a inocência ou não, o processo ainda corre. E isso pode causar mesmo uma revolta quando você cancela um processo administrativo com um processo criminal ainda em andamento, né, Nelson? Exatamente. A gente vai seguir acompanhando, até porque, né, esse receio dos pais merece a nossa atenção. Se você tiver qualquer outra informação, Muriel, né, pode retornar, não só sobre esse assunto, como o outro também. Vou até aproveitar para me despedir temporariamente de você, mas antes de tirar o Muriel da tela, só para complementar, ele passou essa informação, eu lembrei do seguinte, muitas mães me chamaram aqui, pelo WhatsApp, até porque eu tive contato com elas fazendo reportagens, outras pelo Instagram, daquele caso, o Muriel, é muito parecido, por isso que eu estou associando aqui, daquele professor de dança em Araçatuba, suspeito de abusar sexualmente de dezenas de crianças, meninos, né, que estudam ali, né, numa escola municipal. E eles me disseram o seguinte, olha, a diretora foi afastada porque na época ela foi conivente, ouviu os relatos, as denúncias, não fez nada e agora ela retornou ao trabalho. Só para dar uma satisfação para vocês, tá? Eu fui atrás para saber e infelizmente eu não obtive resposta, mas sigo acompanhando porque o receio dessas mães é de que de alguma forma, né, as pessoas envolvidas, né, não só no crime, mas no fato de não passar para frente a denúncia, pode de alguma forma atrapalhar esse andamento, coagir as crianças. Eu sigo cobrando, tá bom? Essa resposta, mas assim que ela chegar, eu pontuo para vocês. Não esqueci não, tá bom? Muriel, obrigado temporariamente, daqui a pouco eu retorno com você.